Passou. Como lhe disse, hoje é dia do consumidor e há um novo estudo sobre a literacia financeira dos portugueses. De acordo com este estudo, no último ano aumentou o número de pessoas que não têm capacidade nenhuma para fazer face a despesas inesperadas. Também há muitos portugueses que admitem ter cortado em despesas como saúde, educação e alimentação, por causa da crise económica e financeira que se vive em Portugal. Diogo Lopes é um dos responsáveis por este estudo. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo à tarde informativa da RTP Informação. Eu pergunto-lhe se as conclusões que conseguiram depois de 500 entrevistas telefónicas se o surpreenderam. De alguma maneira surpreenderam, ou seja, nós vemos aqui que a situação financeira dos portugueses continua a deteriorar-se. Apesar de haver algumas indicações que os portugueses estão a gerir ainda melhor as suas finanças, se calhar é uma questão de necessidade. Nós vemos, por exemplo, que as pessoas sabem mais exatamente o seu nível de rendimentos. Aumentaram, as pessoas que sabem ao cêntimo aumentaram de cerca de 35,6% para 52,4%. Também ao nível das despesas fixas mensais, as pessoas têm a noção melhor de quanto é que gastam por mês. Portanto, começaram a fazer contas a tudo. Exatamente, ou seja, os portugueses hoje em dia fazem contas a tudo e de facto é uma questão de necessidade. Como dizia, em termos de fazer face a imprevistos, vemos também que há muito menor capacidade de fazer face a imprevistos. Essa percentagem aumentou. A percentagem de pessoas que não conseguem fazer face aumentou de 10% para 24%, o que é muitíssimo. E isso quer dizer, então, que se algumas dessas pessoas tiverem, de facto, um imprevisto na saúde ou noutro campo, não têm qualquer forma de o poderem resolver. Exatamente, não têm qualquer forma de o resolver. A maior parte das pessoas, e vemos isso, até costuma recorrer à família, mas vemos que até essa percentagem reduziu-se ligeiramente este ano. Talvez as próprias famílias já consigam ser um menor, digamos, ponto de recuo. Por outro lado, há aqui uma indicação positiva, que é as pessoas estão mais disponíveis para recorrer aos bancos, o que de alguma maneira também indicia que os bancos estão mais disponíveis para conceder crédito e que os consumidores percebem isso. Mas agora, porque há um ano isso não se passava. Exatamente, há um ano não se passava. Hoje em dia há vários bancos que já estão a conceder crédito e, portanto, nessas eventualidades a pessoa de facto não ter capacidade de fazer face a despesas inesperadas, os bancos já surgem aqui como uma forma alternativa de financiar essas despesas. Apesar de depois ficam sempre com essa despesa para pagar. Exatamente. E com a outra carga, não é? Exatamente, depois têm que pagar essa despesa, mas de uma forma mais suave. Também permite amortecer a despesa. Para que os telespectadores possam perceber o que é isto da literacia financeira e esta amostra de 500 pessoas que entrevistaram por telefone, como é que foi escolhida? Pronto, o Banco 7LM estuda muito a literacia financeira, é algo que nos preocupa. Nós temos uma política de crédito responsável e por isso fazemos um estudo anualmente que visa de facto ver qual é que é o nível de conhecimentos financeiros dos portugueses. Este inquérito foi feito a uma amostra representativa de Portugal e visa de facto acompanhar como é que os consumidores portugueses têm estado a evoluir ao nível dos seus conhecimentos financeiros, como é que gerem as suas poupanças, no fundo como é que fazem contas. É muito interessante ver que a maior parte dos portugueses continua a usar o extrato, ou seja, a análise do extrato bancário como uma forma de gerir as suas contas, mas que ainda assim, apesar de cerca de 92,4% dos portugueses dizerem que consideram a literacia financeira muitíssimo importante, o que é um facto é que os conhecimentos propriamente ditos de o que é uma taxa de juros, o que é um crédito revolving, o que são depósitos a prazo, ou seja, esse tipo de termos ainda não é do conhecimento de muitas pessoas. Mas, de qualquer maneira, existe a apetência, existe a vontade de saber mais sobre a literacia financeira dos portugueses. Existe, se calhar, aqui uma necessidade que os portugueses sentem de que devia haver mais formação neste sentido, mais formação nas escolas. E mais informação, de facto, para poderem gerir. Mais informação, exatamente, dos bancos e, de facto, há essa preocupação. Diogo Lopes, obrigada. Não temos mais tempo para continuar a conversar, de facto, neste assunto que é muito importante para os portugueses, para poderem saber gerir o que têm e muitos deles o pouco que têm. Obrigada, desejo-lhe uma boa tarde e assim despeço-me. Até já, a informação volta às 3 da tarde. Até lá.